Olá, olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Mais uma semana, mais uma live. Cá estamos nós novamente, sob a graça de Deus. E é uma alegria, é uma satisfação ter você aqui comigo. Então, quero te convidar já para chegar. Além de chegar, quero te convidar também, pedir que tu compartilhe essa live. Mande aí para o pessoal, mande para todos. E eu havia anunciado ontem à noite que hoje nós falaríamos um pouco sobre depressão. Não vou fazer mágica aqui, não vou ensinar você a eliminar a depressão, não é isso, mas eu quero trazer uma palavra de ânimo. Nessa última semana, eu não sei se vocês repararam, mas eu tive bastante gente perguntando. Eu não sei se eu compartilhei todas as caixinhas ou inbox também, mas gente falando sobre depressão, que estava passando por isso, ou conhece quem está passando. E eu quis falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. E eu espero que isso sirva para ti, se tu estiver passando por isso. E se não estiver, mas conhece alguém, é difícil, né, tu não lembrar de alguém que esteja passando por depressão. A gente hoje é muito comum termos contato, conhecermos alguém que está passando por isso, ou que está saindo disso, ou já passou e tem que cuidar constantemente para não ter essas chamadas recaídas, né? Não voltar a isso, enfim. O que eu quero? Eu quero trazer uma palavra de esperança. Eu quero que essa live de hoje sirva basicamente para tu entender, para que tu seja lembrada de que em Cristo, as coisas não estão perdidas. Em Cristo as coisas não são desesperadoras, certo? Então, manda essa live aí, compartilha ela, manda pro pessoal, manda para quem tu lembra que talvez possa ser útil isso. Se tu tiver com uma nota, toma nota de algumas coisas que eu vou falar, tu poderá ajudar outras pessoas depois. E eu sei porque isso aqui tem ajudou a mim e ajuda as pessoas que eu aconselho, as pessoas que vêm até mim buscando aconselhamento. Eu geralmente inicio por isso, ok? Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre depressão, mas para a gente começar falando, eu quero lembrar você de duas coisas. Falar sobre depressão é algo muito arriscado. É arriscado, esse é o termo. Por quê? Por duas razões, pelo menos duas. A primeira delas é porque se trata de um problema, primeiro, com muitas facetas, com diversas causas, além disso, com sintomas e consequências variados, e também com graus de intensidade diferentes de pessoa para pessoa. Então, em primeiro lugar, é arriscado falar sobre depressão por causa disso, porque ela tem muitas facetas, né? Numa pessoa se manifesta de um jeito, noutra de outro, e por aí vai. Tem muitas facetas, ela tem diversas causas, né? Geralmente pode ser uma causa outra pessoa será outra causa, muito seguidamente. Tu vai ver, tem mais de uma causa, é a junção de alguns fatores que acabam resultando nisso. Enfim, além disso, os sintomas, as consequências dela. Tem pessoas que quando passa e a pessoa continua a vida, tudo normal. Já tem outras que não, ela gera uma consequência, a pessoa vive como se estivesse constantemente no estado de alerta, sabe? E além disso, os graus de intensidade, né? Tem pessoas que passam às vezes por uma leve depressão, já tem outras vezes que entram numa depressão profunda, crise de pânico, enfim, e por aí vai. Tantos níveis de intensidade que possam haver. Então, o que eu quero que tu entenda? Que falar sobre depressão é muito arriscado por causa disso, e também porque a saída, a cura para a depressão, ela está muito associada, ela dependerá muito de como tu vai enfrentar, de como se dará o enfrentamento à depressão. Então, dependendo da abordagem que tu escolhe, tu pode piorar a situação,
tu pode se manter nela por muito tempo, pode prolongar esse período, ou então, se for por algumas vias, né, se for pelo caminho bíblico, tu pode ainda assim ter que enfrentar ela por um tempo, mas pelo menos a forma como tu encara ela muda. Enfim, falar sobre depressão em segundo lugar então é arriscado, porque a saída para ela, a cura da depressão, estará muito associada, muito ligada à abordagem que tu escolhe para enfrentar, a forma como tu vai enfrentar a depressão, ok? Como eu disse, muitos casos, mas muitos mesmo, pode até piorar. E quem está falando para vocês é alguém que viveu, não a depressão, mas eu vivo constantemente aconselhando pessoas em depressão e eu sei do que estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Tem casos em que a pessoa piorou o seu estado por buscar ajuda nesse ou naquele lugar, neste ou naquele profissional, e isso está muito associado com a forma de abordagem da depressão, ok? Ainda em caráter introdutório, para que você entenda um pouquinho, a gente vive um período hoje, nós estamos vivendo numa época em que a depressão ela é muito frequente, muito comum, infelizmente, né? Mas para ter uma ideia, olha só, eu tenho um dado estatístico aqui de uma pesquisa realizada pela URGS. A URGS é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, tá? E eles fizeram uma pesquisa e constataram que 68% das pessoas que participaram da pesquisa, né, obviamente, 68% da população tem sintomas depressivos. 68%, cara, a gente pode arredondar aí 70%, né? Vai aí tranquilamente mais de 2/3 da população com sintomas depressivos. E desses, 80% dos brasileiros, no caso, 80% da população brasileira apresenta ansiedade e aumentou os casos de ansiedade na pandemia. Durante da pandemia para cá, o nível então de ansiedade na população aumentou em 80%. 80% dos brasileiros se tornaram mais ansiosos em meio à pandemia. Então, 68% das pessoas apresentam sintomas depressivos. Nós não estamos falando de pouca coisa não, né? Nós estamos falando de muita gente. É muita gente. Agora, tu pega essa estatística, vamos arredondar aí, 70% para um cálculo rápido somente, tá? 70% da população. Digamos que, aí, se a gente quiser baixar um pouquinho, vamos dar uma margem boa para 68%, vamos dizer que seja 2/3, 66%. 2/3 da população apresentam sintomas depressivos. Desse percentual, quantos cristãos nós temos aí, né? Ou seja, a depressão ela pode atingir crente ou não crente. Ela pode alcançar cristão e não cristão. Quem está em comunhão com Deus e quem não está. Ou seja, é um erro a gente querer de antemão estabelecer já juízo e dizer depressão é algo demoníaco. A depressão é algo puramente físico. Não é só isso. É imaturidade, é inconsequência a gente lidar dessa forma. É muito necessário, por isso que eu digo, eu trabalho com aconselhamento, né? Então é muito necessário que a gente analise caso a caso para tentar entender as causas e a forma de como nós vamos lidar com isso. Eu tenho um outro dado aqui para que tu tenha uma ideia. A depressão hoje, no nosso período, ela é a principal causa de incapacidade no mundo. É a principal causa de incapacidade. Ou pega as razões aí que fazem a pessoa parar de produzir, né? Não pode trabalhar, tirou atestado, precisou ficar um tempo afastado do trabalho, não consegue estudar, enfim. De todas as razões, a principal é a depressão hoje, certo? E ela contribui muito para a carga global de doenças. Porque dela, né, a pessoa pode acabar baixando imunidade, pegar outra doença, acabar pegando algum mal físico, enfim. A depressão ela é um mal que
que tem rondado muita gente por muito tempo, e nós hoje estamos talvez vivendo um período de maior intensidade disso. Além disso, mulheres geralmente são mais afetadas que os homens. Geralmente, no percentual, na proporção, as mulheres sofrem mais com depressão do que os homens. Tanto ansiedade quanto depressão. Geralmente, ok? Geralmente mulheres são as mais afetadas. E, obviamente, né, depressão em última instância, ela, e a gente já viu isso várias vezes, a depressão pode acabar resultando aí em suicídio, né, e que nós estejamos prontos a lidar com pessoas que estão passando por isso, a ajudar, e se você estiver passando, que você tenha força para superar isso, para lutar contra isso e vencer, ok? Vai dizendo pra mim aí se tu conhece alguém. Tu conhece alguém que passou por depressão? Que está passando por depressão? Ou alguém que está dando sinais, talvez, de que está entrando em depressão? Ou também, me diz aqui se tu já experimentou depressão, se tu já passou por esse período, ou talvez está passando, vai comentando aqui, vamos conversando sobre isso, certo? A gente está num período também em que muito se fala, né, sobre depressão. Muito hoje tem falado, tem vários livros escritos, cada forma de abordagem vai publicar livros sobre isso. Nós vamos ver aí na área da psicologia, tem vários psicólogos, psiquiatras lançando livros sobre isso, há livros de autoajuda, enfim, há livros de aconselhamento bíblico sobre isso. Eu tenho vários livros aqui da área do aconselhamento. O que acontece? Muito se fala sobre isso hoje. A depressão não é um assunto que não tem sido discutido, não é isso. O ponto não é esse. A questão principal é o quê? É que às vezes, por muito se falar da depressão, acaba se perdendo aquilo que é óbvio. Sabe? Aquilo que de tão óbvio deixa de ser falado. E é esse o meu ponto hoje. Sobre o que eu quero falar. Acabei de voltar da farmácia para comprar antidepressivo passado pelo médico. Então, exatamente. E qual é a questão da depressão, né? No caso do Greg, né? Do Greg. Se tu não lutar contra isso, se tu não tiver uma intencionalidade para enfrentar a depressão, isso aí é uma coisa que acaba se perpetuando. Tu não vai vencer por força própria. Tu não vai querer parar com os antidepressivos, porque se tu parar, a coisa pode piorar. Então é algo que precisa necessariamente ser... É um processo que tu precisa de enfrentamento e não pode ser sozinho. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Greg, de qualquer forma, que Jesus te abençoe, meu irmão. Essa luta não é fácil, mas ela não é impossível. Não é derrota, certo? Em Cristo tu tem vitória. Em Cristo, mais cedo ou mais tarde, isso vai passar. Uma coisa é certa. Em Cristo não há doença, não há mal que persista. Certo? Eu quero que tu entenda isso. Mas eu tenho uma palavra para ti, eu gostaria muito que tu acompanhasse hoje essa live. Se vocês não puderem acompanhar toda ela, voltem depois, eu deixarei salvo aqui. Assistam depois com calma, encaminhem para outros. Beleza? Pessoal, vai comentando aí se vocês estão entendendo, tá? Outra coisa. Eu experimentei, agora eu não lembro se foi final do ano passado ou início desse ano. Acho que foi início de 2022. Eu precisei tomar medicação para diabetes. Eu fui diagnosticado com diabetes e comecei a tomar uma medicação. Na verdade eu tomo duas. Uma que é pro diabetes propriamente e outra que é para resguardar o coração. Porque o remédio para o diabetes ele pode acabar prejudicando o coração, então eu estou tomando um outro medicamento que vai proteger, né, o coração dessa medicação para o diabetes. Minha mãe tem passado por depressão depois da perda do meu pai, junto com a pandemia também. Exato. Esse período da pandemia ele foi um catalisador. Foi um período que houve um aumento enorme de depressão, ansiedade, de problemas familiares, de suicídio. Nós tivemos um aumento gigantesco nessas áreas. E hoje ela está fazendo terapia. Pois é.
Então, eu fui diagnosticado e tive que começar a tomar uma medicação para diabetes, e essa medicação que eu comecei a tomar, ela é muito forte, mas pancada, sabe? O que acontece? No início do tratamento, hoje eu já acostumei, o organismo já se acostumou com isso, mas no início eu fiquei por um período depressivo. Até hoje eu comentei com a minha esposa antes da live, eu perguntei, escuta, eu fiquei quanto tempo? Deu 2, 3 semanas? Eu não lembro exatamente. Ela disse, não, foi quase um mês. Ou seja, foram aí quase 4 semanas em que eu fiquei mal, muito mal. E eu não sei explicar, né, quando a gente experimenta a coisa, daí tu sabe como é, mas colocar em palavras às vezes é um pouco complicado. O que aconteceu comigo, tá? Eu não posso dizer por todos que passam por depressão, mas eu posso dizer pelo que o que eu passei. Eu passei a ter uma espécie de vazio, como se houvesse um buraco aqui, e que tudo que fosse relacionado à alegria, a riso, a sorriso, tudo que fosse relacionado a prazer, aquilo ali sugava. Eu não sei explicar exatamente em palavras, mas no momento, durante o período em que eu estava passando por isso, era como se qualquer razão para riso não fosse o suficiente, não fosse capaz de chegar ao ponto de me fazer de fato rir, sabe? De me fazer sorrir. Eu não sei explicar exatamente, mas é como se sugasse a alegria. É como se houvesse um buraco em que a alegria fosse totalmente sugada para ali, um buraco negro. E além disso, em alguns momentos, e às vezes acontecia, a gente estava na sala, nós temos um período de leitura em família, né? Nós temos o culto em família e nós temos um outro momento durante o dia que nós lemos um livro de fantasia. Atualmente nós estamos lendo as Crônicas de Nárnia. E durante a leitura do livro, em 2 ocasiões pelo menos, eu lembro de parar a leitura e eu começar a chorar. Simplesmente começar a chorar, me vinha uma vontade, assim, uma vontade não, um choro, algo que não havia uma razão aparente, sabe? Eu estava bem, de saúde no geral, a não ser aquele diagnóstico de diabetes, mas fora isso eu estava bem, me sentindo bem, respirando bem, tudo bem. Minha família na minha volta, nós estávamos num momento prazeroso que eu amo com a minha família, é um momento que eu não abro mão de ter com a minha família, é um momento de leitura, a gente lê um livro de fantasia. Ou seja, eu tinha tudo para estar muito feliz naquele momento ali, alegre, e não acontecia. Eu estava com uma espécie de falta de alegria, sabe? E pelo menos 2 momentos que eu lembro assim, aconteceu de eu simplesmente começar a chorar. Do nada, assim, sem aparentemente nenhuma razão. Enfim, o que aconteceu nesse período? Depois, né, eu continuei tomando medicação, meu organismo se habituou com isso, e eu hoje estou bem, passou, mas eu já pude ter uma noção do que é isso. Até então eu só, como diz a Bíblia, né, eu só conhecia de ouvir falar. Depois eu experimentei o que era de fato depressão. Curto tempo, curtíssimo, não deu nem um mês, daí deu 4 semanas, quase um mês, mas já foi o suficiente para eu ter uma noção do que é. E, além disso, eu experimentei também na minha juventude, ali um pouco antes de casar, enquanto eu era solteiro, até perto do meu casamento, até o início do meu casamento, na realidade, eu convivi com depressão. Meu pai, por muitos anos, experimentou depressão, também tendo que tomar medicação fortíssima, tendo que lutar constantemente contra isso. E meu pai foi caso muito mais grave, tanto em período de tempo, que se prolongou muito mais, quanto em intensidade. Porque no momento em que batia aquela deprê, sabe? Ali onde ele estava, ele se largava e ali ele ficava chorando, às vezes por minutos, por horas. E eu cansei de chegar em casa e ver o meu querido pai, meu pai que era um cristão fiel, um pastor. Eu cansei de chegar em casa e ver meu pai prostrado, meu pai no chão, chorando. Então, por que eu tô relatando isso aqui? Para tu entender que eu tenho muita compaixão de quem passa por isso. Quem passa por depressão, para mim, é alguém que merece, é alguém digno de todo cuidado,
não só pelo fato de ser uma depressão, muitos acham que é algo que está em moda. Não. É porque quando bate mesmo, aquilo ali é inexplicável. A pessoa que está passando por isso não consegue explicar para os outros, tá? Adriano, eu vou poder assistir só depois, mas esse tema me interessa muito. Meu irmão, assiste depois, tá? Principalmente o que eu vou falar de agora em diante, vai ser muito bom, vai ajudar a ti e aos outros, tenho certeza. Então assiste aí e encaminha para os outros também. Por que eu tô relatando então? Para tu saber que eu me compadeço, eu tenho muita compaixão de quem passa por isso. E para tu saber então que também eu convivi com isso por tempo, certo? Eu passei um tempo, eu vi isso acontecendo na minha casa por um bom tempo. E por que eu tô falando isso? E eu tava dizendo antes sobre hoje se fala muito em depressão, mas se deixa passar algo que é extremamente óbvio, né? Que é o quê? A depressão, ela é um sofrimento, ela é dolorosa. Não é como tu bater o dedo minguinho no criado mudo, mas não é esse tipo de dor, mas é uma dor na alma, é uma dor no íntimo, tá? Ela é dolorosa. Ou seja, a depressão ela é uma dentre muitas formas de sofrimento. E nós sabemos, o mundo que mais tem aí é sofrimento, é dor, e a depressão ela é uma dessas variadas formas. Tá, mas e aí, realmente, né? É óbvio. Isso que eu tô falando é muito óbvio, nem precisava falar. O que tem a ver? O que tem a ver, o que eu quero dizer para ti é que sem as escrituras, sem a palavra de Deus, todo sofrimento ele se torna sem propósito. Todo sofrimento sem as escrituras, ele se torna um motivo de fuga, tu quer escapar daquilo ali. A cultura em que nós vivemos hoje, ela evita todo tipo de sofrimento. Então tu vai ver aí, por exemplo, elevado número, né, e variedade de medicamentos, vários tipos de terapia, vários tipos de elementos, sejam medicamentos gerados quimicamente, produzidos quimicamente, ou tirados de forma natural, né, da natureza aí para que a pessoa elimine as dores ou o sofrimento. E o que acontece? Esse período em que a gente está vivendo, ele tem produzido isso, ele tem sido uma demanda para essa alta produção. Por quê? Porque o sofrimento hoje ele é evitado a todo custo. A todo custo. A época que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, é uma cultura que evita a todo custo o sofrimento. E por que eu digo que isso acontece quando não há as escrituras, quando não há a palavra de Deus? Porque nas escrituras a gente vai ver que é um pouco diferente. Nas escrituras é um pouco diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus ela fala do sofrimento. Ela não só fala a pessoas que estão sofrendo, mas a palavra de Deus ela fala do sofrimento. Ela dá um propósito para o sofrimento. Ela dá um porquê daquilo ali. E eu quero que tu entenda isso aqui. Então, somente lembrar, só precisa lembrar disso. Se tu sair daqui dessa live hoje lembrando de que Deus fala ao sofrimento, não só a quem está sofrendo, mas ao sofrimento, para mim já terá valido a pena. Retita, já ouvi que o profeta Elias teve depressão após fazer chover fogo do céu. O senhor concorda? Então, é um dos textos mais usados quando a pessoa quer conversar com alguém sobre depressão. Isso aqui daria uma outra live. É um texto sensacional. Sensacional. E ali vai estar, a gente vai entender que há muitas razões para a depressão. Certo? Concordo sim. Concordo. Então vamos lá. O que a Bíblia fala para você? O que a Bíblia tem a dizer hoje para ti que passa por depressão ou conhece alguém que esteja passando sobre isso e que pode trazer alívio para o sofrimento? Eu quero que tu entenda 3 coisas. 3, bem rápidas, ok? 3 coisinhas bem rápidas que vão te ajudar. Eu acredito, eu espero, eu oro por isso. A primeira delas, não procure por depressão na Bíblia. Não procure por essa palavra. Não vá para a Bíblia procurando pelo termo, não pegue uma chave bíblica, uma concordância bíblica
e procure ali a palavra depressão. Por quê? Pode ter traduções que tenham esse termo? Pode ter, mas será raro. Será pouquíssimos. Então, não vá para a Bíblia procurando referências bíblicas que usem o termo depressão. Pode ser que haja alguma tradução que use esse termo, mas a maioria sequer usará esse termo. Tu não vai encontrar. E aí, se tu for assim para a Bíblia, procurando a palavra depressão e não encontrar, tu vai sair dali frustrado. Tu vai sair cheio de frustração, achando que a Bíblia não tem resposta para ti, achando que a Bíblia não tem nada a falar sobre isso, tu tem que procurar ajuda em outro lugar, sabe? Não vá para a Bíblia procurando a palavra depressão. Pelo contrário, ou diferente disso, vá para a Bíblia buscando por homens e mulheres que enfrentaram lutas semelhantes a que você está enfrentando. Então, quando tu for buscar ajuda na Bíblia, na palavra de Deus, não vá com uma chave bíblica, uma concordância bíblica e procurando depressão. Daí pega as referências bíblicas e vai lá ler o que diz sobre, entendeu? Não faça isso. Será frustrante e não vai ter o efeito que a palavra de Deus pode produzir em ti. Então o que tu faz? Tu procura na Bíblia por homens e mulheres que passaram por situações semelhantes, casos semelhantes, que passaram por circunstâncias semelhantes a essa de depressão que você tem passado. Então, tu vai ter aí muito mais recursos para enfrentar a depressão, para enfrentar a luta que tu está passando, certo? Se tu for até a palavra de Deus, por exemplo, procurando assim, dor, sofrimento. Se tu for até a Bíblia procurando angústia, procura na Bíblia por provas, por tribulações, desesperança. Tu vai ter muito mais recursos, muito mais passagens bíblicas para poder estudar, para poder meditar, para poder ser alimentado espiritualmente, do que se tu for justamente buscando depressão. Entenderam? Comenta para mim aqui se vocês entenderam. Comenta para mim que se vocês já procuraram ajuda na Bíblia e não encontraram. Já aconteceu isso com vocês? De querer achar na Bíblia, eu quero achar a Bíblia alguma ajuda, ver se a Bíblia fala sobre isso aqui. E quando chegou na Bíblia não encontrou e talvez ocorreu até mesmo que a Bíblia não tivesse nada a falar sobre isso. Já te aconteceu isso? Já aconteceu isso contigo? Ou o contrário. Talvez tu procurou ajuda e justamente o que tu estava procurando era naquela passagem que tu encontrou. Comenta aqui pra mim. Comenta aqui, vamos conversar sobre isso, certo? Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Tiago, no primeiro capítulo da carta de Tiago, do livro de Tiago, ele vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 1. Aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4. Ó, a Retita diz assim: o livro de Salmos traz muitas vezes orações e súplicas que demonstram um salmista angustiado. Exatamente. Exatamente. Às vezes tu não vai encontrar o salmista dizendo que está em depressão, né? Ou que está isso ou está aquilo. Mas tu vai ver o salmista lidando com uma situação que tem deixado ele angustiado, tem deixado ele depressivo, né? Não é raro a gente encontrar nos Salmos, por exemplo, o salmista dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Então, quando tu vai com essa perspectiva para a Bíblia, tu vai ter uma infinidade de recursos, certo? Olha o que Tiago fala no capítulo 1, dos versos 2 ao 4. Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Isso aqui não parece louco para vocês? Eu acabei de dizer, né? A nossa cultura é uma cultura que evita o sofrimento. Ela evita a todo custo. Não é à toa que a gente vê aí um aumento de casos, um aumento na proporção, né, no número, nas estatísticas dos números de suicídio, de eutanásia. Nós vemos aí muitos números. Por quê? Pessoas querendo dar fim ao sofrimento. Pessoas que não querem mais o sofrimento, não aguentam mais e querem dar fim àquilo ali. Nós temos vivido um período assim, uma época que tem feito isso com a humanidade.
Em contrapartida tem a Bíblia nos dizendo assim, tende por grande alegria. É uma coisa... Eu costumo dizer assim, a ironia de Deus é algo muito engraçado, né? Deus é muito irônico. Enquanto o mundo está dizendo que quer evitar o sofrimento, que quer parar com isso a todo custo, fazer o que for necessário para parar com isso, na Bíblia nós temos o São Tiago, dizendo: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Olha que coisa insana isso aqui. Versículo 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Olha agora o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, tu deve perseverar até o fim daquele período que Deus estipulou para ti. A perseverança deve ter ação completa. Tu não é perseverar... Digamos, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que Deus estabeleceu que tu deve passar por uma circunstância e isso vai durar 5 dias. Não é tu perseverar por 3 dias. Não é tu perseverar por 2 dias e meio, metade do tempo. Não. O que está falando aqui, tu deve perseverar por a ação completa. É o tempo todo, até o fim do período que Deus quer que seja. Entendeu? Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, na Bíblia, o sofrimento tem uma razão. Ele tem um porquê. Ele tem um propósito. Na Bíblia, o sofrimento não é algo que nós evitamos a todo custo sem nem querer saber o porquê, sem nem querer saber se nós vamos ter um propósito nisso, algum benefício nisso. No cristianismo não funciona desse jeito. Retita, sim, é muito antagônico entender o sofrimento como matéria-prima do crescimento. Exato. O sofrimento na vida cristã, ele é como uma forja, sabe? É esquentar o ferro, esquentar até poder moldar ele como tu quer. Basicamente é isso que Deus faz conosco. Ele nos aquece até poder moldar-nos da maneira que Ele quer. Basicamente é isso. É verdade, Caroline. Júlia, eu já tinha depressão, tomo remédio, mas de dor na alma eu experimentei com 70 anos, pois de repente vem a notícia que meu esposo tem um filho com a nora e o menino já estava com 5 anos. Hoje tem 10 anos. Nossa, que situação poderosíssima isso. Poderosa que eu digo no sentido de assustador, de pavorosa, sabe? Nossa, cara. Que coisa de louco isso. Então, presta atenção porque eu vou falar sobre isso, sobre circunstâncias. Isso aqui é uma circunstância, tá? Isso aqui é uma circunstância. Presta atenção no que eu vou falar. O que Tiago está dizendo então, ó, presta atenção. Você tem que ter alegria, né? Você deve ter, por motivo de grande alegria, passar por várias provações. Lembrando, a palavra de Deus dificilmente vai usar o termo depressão. Depressão é uma das provações. Então, quando tu lê provações, entenda que depressão está ali inserido, ok? E por isso que a Bíblia fala aqui, Tiago está falando de várias provações. Olha só. Sabendo que a provação da fé... Então essas várias provações, elas são o quê? São uma provação da fé. São para provar a tua fé, a fim de produzir perseverança. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então isso deve gerar perseverança. A provação deve gerar perseverança. Lembrando que eu falei, a perseverança então não pode ser por meio período, não deve ser por um tempo. É por todo o processo. E é o que Tiago vai dizer na sequência. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ação completa. A tua perseverança deve ter ação completa. É até o momento em que Deus diz, deu, chega, tá bom assim. É até este momento. Não é tu perseverar até um pouco antes, sabe? É perseverar com ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aqui, sem que lhes falte nada, o texto nos lembra, nos remete ao Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus realmente não deixa faltar nada. Deus não vai permitir que nada te falte. E esse nada não é que Deus não vai deixar nada de bom faltar.
é que Deus não vai deixar faltar nada do que tu precisa, daquilo que vai ser bom para ti, para o teu crescimento, para a tua santificação. É isso. Por isso que a Bíblia diz que não teremos falta de nada. E ao mesmo tempo nós vemos aí cristãos sofrendo, cristãos padecendo, cristãos doentes, cristãos em depressão. Estão entendendo? Comenta aí se tu tá entendendo, para eu poder continuar. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós é o quê? Primeiro, que não adianta a gente ir buscando o termo depressão na Bíblia, né? Nós vamos buscar por depressão, por dor, por sofrimento. Nós vamos buscar por situações em que o autor bíblico ou o personagem bíblico está passando que são semelhantes às que você passa. Por aí vai. Então veja, apesar de Tiago não usar o termo depressão aqui, esse texto já serve como encorajamento e propósito. Tá vendo como muda a perspectiva? Muda, né, o cenário. Tu perceber que o sofrimento na vida cristã, ele não é razão para você fugir, escapar. Ele é um meio de Deus fazer com que tu tenha um crescimento, com que tu seja santificado, santificada. Então o que acontece? Deus usa o sofrimento. O sofrimento para Deus, ele é apenas um instrumento. Só isso. Lembre-se disso. Para o cristão, para o filho, a filha de Deus, o sofrimento, a dor, e aqui está incluso a depressão, ele é um meio, ele é uma forja na qual Deus vai forjar os seus filhos. Então, o propósito de Tiago aqui é mostrar que independente de qual seja a situação, independente da situação, se depressiva que tu estava enfrentando, né, tu ou quem tu conhece, independente dessa situação, essa depressão aí, ela revela a fé. Ou seja, ao contrário de desespero, incredulidade, ela visa, ela tem como propósito fazer crescer. E o fim é o quê? Para que sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Esse sofrimento, essa tribulação, essa provação, essa depressão, ela tem um propósito na tua vida, que é o quê? É tornar-te perfeito e íntegro. Perfeita e íntegra. Por Deus. Entendeu? Diz pra mim aqui se tu entendeu, se tu ficou com dúvida. Comenta aqui se tu ficou com alguma dúvida do texto, ficou com alguma dúvida do que eu falei, porque eu quero passar pro segundo ponto. E eu tô demorando muito já nesse ponto e eu quero ir adiante. Vai comentando aí, tá? Segundo lugar. Então, em primeiro lugar, não vá para a Bíblia procurando pela palavra depressão, procurando por depressão. Vá procurando por sofrimento, por circunstâncias semelhantes, e tu vai ter muito mais recursos. Em segundo lugar, existe um propósito, então, nós vimos aqui no sofrimento. Nós vimos que existe um propósito no sofrimento. Júlia, graças a Deus eu já era cristã e me ajudou muito, mas a dor na alma durou 2 meses de choro e muitas dores na alma. Exatamente. Exatamente, mas é esse segundo ponto que eu quero que tu preste atenção, porque isso aqui é pra ti. É pra tu entender o porquê que Deus permitiu tu passar por isso. Por que Deus permitiu que tu passasse por essa situação aí? E não foi aleatória, não é ao acaso. Isso aconteceu justamente com a Júlia, porque Deus queria que a Júlia passasse por isso. Porque isso faria, de alguma forma, com que a Júlia crescesse, tá? E eu estou usando a Júlia como exemplo para falar para todos vocês que todo sofrimento, inclusive a depressão, ela é um instrumento para que Deus faça com que nós cresçamos. E aí o segundo ponto do que eu quero falar. O sofrimento, ele tem um propósito. Existe um propósito no sofrimento. E isso aqui, só isso, saber disso, entender isso aqui, já resulta em algo grandioso. Isso é poderoso demais. Porque isso aqui vai resultar num impacto gigantesco na tua depressão. Saber disso fará com que tu veja a depressão com outros olhos. Fará com que tu veja a depressão de outra perspectiva. Aquilo, então, que aparentemente é algo frustrante, é algo gigantesco. A depressão por si só já é um sentimento que se agiganta na alma humana. Além disso, é algo que tu não consegue explicar para os outros. Eles não vão entender exatamente o que tu está passando.
Além disso, por não entenderem, talvez nem todos saberão te dar a ajuda que tu precisa. Ou seja, a coisa ela começa a tomar uma perspectiva gigantesca. Mas quando tu volta os olhos para a palavra de Deus e vê que todo sofrimento, inclusive a depressão, tem um propósito, tu passa a ver então que não é algo que se avolumou, que se agigantou e que saiu do controle. Não é assim. Pelo contrário, tudo está na mão de Deus. Tudo está diante do Senhor e sob o seu controle, sob o seu domínio. Está na mão de Deus. Então, para ti que tem passado por depressão ou conhece alguém que esteja passando, a depressão ela aparenta ser uma dor sem propósito. Enquanto tu passa por isso ali, parece que aquilo ali não tem propósito, mas por que disso? Não tem, parece que não há motivo. Eu disse, né, enquanto eu passei por aquele período, vinha assim um choro que não havia razão aparente. Parece que é algo que não tem propósito mesmo. Mas olhando biblicamente, nós vemos então que há um propósito. Por mais que no momento te pareça que não, por mais que na hora talvez tu esqueça, por mais que na hora isso seja difícil de acreditar, ainda assim, pela palavra de Deus eu posso afirmar para ti que todo sofrimento, toda depressão tem um propósito. Ou seja, este sofrimento que tu está passando agora, essa depressão que tu está passando agora, essa depressão que talvez algum conhecido, algum familiar, algum cônjuge teu está passando, ela tem um propósito. Não é ao acaso. E nós vemos isso em Romanos 8, 28 e 29, né? Deixa eu abrir aqui rapidão. Romanos 8, o 28 e 29. Texto bem conhecido, texto batido já. Mas o evangelho é uma coisa que é pregada todo fim de semana para nós. Então nós temos que estar sempre sendo lembrados disso. Deixa eu ler para ti Romanos 8, 28 e 29. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso ao ler esse texto? Eu quero chamar a atenção para 3 coisas que Paulo vai dar aqui nesse texto e que eu acredito que vão ajudar bastante. Marisa, por muitos anos tive depressão, em Jesus fui curada, mas o que me ajuda muito em dias de angústia é meditar na oração do Pai Nosso. Isso me conforta. Muito bom mesmo. Exato. A palavra de Deus, ela traz conforto, né? A oração do Senhor, saber que a vontade de Deus será feita, né? E que isso resultará na santificação ou na glorificação do nome de Deus. Enfim, isso ajuda muito mesmo. Muito bom. Júlia, ela tem um filho com o marido que é meu filho, ele tem 19 anos e ela quis se separar dele e ele sofre muito. Então, toda essa situação traumática, a Bíblia dá um propósito para isso. Olha só, Romanos 8, 28, inicia como? Geralmente a gente cita, né? Todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas antes disso, Paulo diz uma coisinha, uma palavrinha, que a gente tem que gravar. Paulo não inicia Romanos 8, 28 falando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Antes disso, Paulo diz sabemos. Sabemos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que é uma certeza, é uma convicção, é indubitável, é algo que não se questiona, é ponto pacífico, não há questionamento sobre isso. Sabemos, ou seja, nós temos a certeza, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, trata-se de algo de fé, é uma certeza, é uma convicção de que posso estar passando pela circunstância que for, pela situação que for, pela dor, o sofrimento que for, pela depressão que for, eu sei que isso aí vai resultar em algum bem, porque eu amo Deus, eu fui chamado por Deus de acordo com o seu propósito, segundo o seu propósito, e eu confio no que a Bíblia diz. Isso me dá uma certeza. Qual certeza?
de que isso vai resultar em algum bem. Vai resultar. Além disso, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto. Todas as coisas, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo diz aqui que todas as coisas, o que Paulo está querendo dizer, sabe o que é? E talvez tu nunca te atentou para isso, e eu quero explicar, porque isso aqui no grego tem um significado muito importante. No grego, tu sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Sabe o que quer dizer isso aqui no grego? Quer dizer todas as coisas. Quer dizer tudo. E eu sei, tu te impactou agora com isso, né? Mas é exatamente isso. É todas as coisas, não é só as coisas boas. Não é só quando tu tem condições de se formar na faculdade. Não é quando tu consegue o emprego que tu desejava. Não é quando tu recebe um aumento de salário. Não é quando tu recebe uma promoção no trabalho e tu vai assumir um cargo de chefia. Não é quando nasce teu filho, tua filha. Não é somente quando tu casa. Não é. Não. É inclusive no sofrimento. É inclusive na depressão. Todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para o cristão... Ah, cara, isso é poderoso demais. Presta atenção. Não há, para o cristão, não há nada aleatório que não seja Deus que tenha conduzido a isso. Para que disso tu seja santificado, tu cresça, tu se torne alguém melhor. E eu já vou explicar o que é esse alguém melhor. No cristianismo, na vida cristã, tudo, literalmente tudo, coopera para o avanço do reino, para o crescimento pessoal, para a edificação da igreja. Tudo. Deus permitiu que tu passasse pela situação que está passando, ou Deus está permitindo que o teu conhecido passe pela situação que está passando, pela depressão que está passando, porque Ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito nisso. E isso fará com que resulte em bem. E esse bem, Jonathan, nosso pecado e ou as consequências deles também cooperam. Então, pode parecer louco, pode parecer insano, mas isso resultará de alguma forma em maior grandeza ao nome de Deus. Por quê? Porque senão não haveria cruz. Porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado é algo ruim, é horroroso. É uma ofensa contra o santo e eterno Deus. Mas disso ali, Deus faz com que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E disso, Deus resulta em maior glória ao nome dele. Então, de certa forma, veja bem, eu não estou dizendo que é bom pecar, tu deve pecar, não faça isso, não. Mas, do teu pecado, daquilo que tu cometeu, se houve de fato arrependimento, ou seja, se tu colocou sobre Cristo lá no madeiro, então sim, isso resultará em glória a Deus. Parece contraditório, parece uma heresia, mas se não fosse assim, não haveria cruz. Se não fosse assim, não haveria o porquê o Senhor Deus descer, encarnar, viver uma vida justa, santa, morrer de forma injusta por nós e, por causa disso, nos trazer a Ele, né? E Ele ressuscita, sobe ao céu e está governando. Tudo resulta em glória ao nome de Deus. E Apocalipse nós vamos ver que a eternidade será nós louvando a Ele pelo que Ele fez, pela obra redentora de Deus, pela obra salvífica de Cristo. Tudo só lhe deu glória. Exatamente, Jonathan. Exatamente. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Tudo vai resultar em glória ao nome de Deus. Tudo. Então, todas as coisas vão cooperar para o bem dos que amam a Deus. Todas. E por fim, a terceira coisa que eu quero destacar nesse texto é o bem. Que bem é este, né? Se todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? É a minha felicidade? Será que é o meu conforto? Será que é tu te sentir bem? Será que é tu poder deitar numa rede, balançar numa rede a uma brisa da praia? Será que é isso?
Ou será que é outra coisa? Vamos ver o que diz o verso 29. Quando Paulo está dizendo então que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, Paulo vai dizer assim, ó, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, os que foram chamados segundo o seu propósito, do versículo anterior, ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho. Conformes é de conformidade, de se conformar, de tomar a forma. Ou seja, o bem que resulta em nós é a santificação. Santificação, não sei se tu lembra, eu já comentei aqui algumas vezes. Santificação é nós crescermos, amadurecermos na vida cristã, a ponto de irmos cada dia nos tornando mais parecidos com Jesus. Estão entendendo? Tu tá entendendo isso aqui? Santificação é nós irmos nos tornando conformes à imagem de seu filho. Nós irmos nos tornando mais parecidos com Jesus. Este é o bem que resultará em ti e em mim. Tudo vai resultar em santificação, em crescimento. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o quê? É resultar em parecer mais, em se conformar com a imagem de Cristo. Ser mais parecidos com Jesus. Certo? Terceira coisa. Comenta aí se vocês estão entendendo. Se tiver dúvida também, manda aí. Certo? Eu vou tocar adiante aqui. Então a terceira coisa que nós entendemos disso, ou que eu quero trazer para ti hoje é: encontre consolo e esperança. Encontre consolo e esperança. Primeiro, então, não busca pelo termo depressão na Bíblia. Dificilmente tu vai achar. Se achar, será em algumas traduções e em pouquíssimas passagens. Mas faça diferente. Busque por situações semelhantes, por outros termos, dor, sofrimento, angústia, e você vai ter muito mais recursos na Bíblia. Além disso, a dor, o sofrimento, ele tem um propósito na vida cristã. Nós não somos totalmente contrários ao sofrimento. Nós vamos, claro, tentar amenizá-lo, tentar encerrá-lo na medida do possível, mas sempre nos submetendo a Deus, sabendo que em Deus é Ele que controla tudo. E se Deus nos permitiu passar por isso, nós devemos fazer bom uso disso, ok? Em terceiro lugar, encontre consolo e esperança. A Bíblia tem consolo e esperança para nós. Não existe outro lugar em que nós possamos encontrar consolo e esperança sem que seja neste livro. A Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia é o livro da esperança. Olha o que fala Romanos, capítulo 5, versos 13 e 4. Olha só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha isso aqui. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, o mesmo que Tiago fala, que a perseverança deve produzir ação completa. Paulo vai dizer que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Somente neste processo é que tu vai encontrar ou vai fortalecer a esperança que tu tem em Cristo. Somente na Bíblia Sagrada nós encontramos esperança, porque ela é o livro... Jonathan, a Bíblia é o livro da esperança. Exato! A Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia é o livro. Somente na palavra de Deus nós temos esperança. Por quê? Porque a Bíblia é que nos dá a solução para o pior dos problemas humanos, que é o pecado. Nenhum outro livro, nenhuma outra literatura, nada, em lugar nenhum, tu vai encontrar uma solução para este grande problema, para essa grande doença da humanidade chamada pecado. Somente na Bíblia. Ou seja, é na Bíblia que nós devemos buscar esperança. É na Bíblia que nós vamos atrás de esperança. Outra coisa, espere ou confie nas promessas de Deus. As promessas de Deus na Bíblia são consolo, conforto a nós. E inclusive, principalmente para quem está passando por depressão. Por quê? Porque nós sabemos que se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Deus disse que será, então Ele fará. Não tem como escapar disso. Não tem como. Keila, por que alguns dizem que depressão é falta de Deus? Keila, então, por imaturidade, por não ter conhecimento, por não ter sensatez para falar sobre isso, tá? Veja bem, eu não estou dizendo que não é. Pode ter casos em que é sim falta de Deus.
Eu fiz uma live aqui há 2 meses atrás em que eu falei que o grande problema da humanidade se chama angústia existencial. Por quê? Porque está em conflito, está em desarmonia com o habitat do ser humano, que é Deus. Então, sim, pode ser falta de Deus, mas não quer dizer que seja isso sempre, ou que seja só isso, certo? Nós vamos ver grandes nomes aí da igreja que tiveram depressão, e esses homens em nenhum aspecto tiveram falta de Deus, sabe? Então, confie nas promessas divinas, porque elas trazem conforto, consolo a nós. Deixa eu dar um exemplo para ti. Deus sempre vai dar consolo na medida, na proporção do teu sofrimento. Grava isso aqui, grava isso, pelo amor de Deus, grava isso aqui. Deus sempre te dará conforto, consolo na medida, na proporção do teu sofrimento. Eu falei sobre meu pai, né, antes, que ele teve depressão há tempos atrás e tal. E este ano completou 7 anos que eu perdi meu pai. Há 7 anos atrás, em 2015, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. Poucos meses depois, nasceu minha filha. Poucos meses depois, minha filha nasceu. Ou seja, Deus tirou algo, Deus fez com que eu perdesse algo, mas já me deu um consolo logo depois. Jonathan, as promessas de Deus na Bíblia são consolo e conforto de Deus para nós, exato. E aí tu vai pensar, não, mas foi uma coincidência, acontece, né? A tua esposa estava grávida e depois a tua filha nasceu. Isso é lógico, não faz sentido. Há 2 anos, vamos arredondar aí, 2 anos, não faz 2 anos ainda, se eu não... Foi agora na pandemia. Eu perdi meu sogro, um grande homem também, um homem honrado. Pai da minha esposa faleceu por causa de Covid. E nós perdemos ele e foi uma dor horrível. Era um homem muito honrado, que eu tinha um grande apreço em ver tamanha honra deste homem. E logo após, foi menos de um mês, eu acho, eu não lembro exatamente agora, foi em torno de um mês. Após perdermos meu sogro, minha esposa descobriu que estava grávida. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu confio na Bíblia Sagrada. Eu confio na palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, o salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, são um presente, são uma dádiva de Deus. Quando a Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus, são herança do Senhor, tu dá presente quando tu quer agradar alguém, né? Deus havia feito com que havia permitido com que nós tivéssemos aí 2 perdas, né? O meu pai, depois meu sogro, 2 grandes homens que foram um grande exemplo para mim. E imediatamente após, Deus nos deu 2 filhas. Para alguns pode parecer bobagem, para alguns pode parecer besteira, coincidência, sei lá do que vão chamar. Para mim, eu chamo de deusice, sabe? Foi deusice, Deus fazendo deusice. Por quê? Porque somente Deus para fazer com que fosse um consolo tão bom, tão alegre, tão prazeroso, depois de perdas tão grandes, tão horríveis. Entende? Deus sempre dará consolo, conforto na proporção do teu sofrimento. Lembre-se disso. Então, se tu está passando por depressão, se tu está passando por algum sofrimento, lembre-se de que em Deus não vai ficar nisso. Não ficará nisso. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Não ficará, ok? Pessoal, 2 anúncios para vocês. 2 coisas. A partir da semana que vem, as minhas lives passarão a ser pelo YouTube, tá? Eu vou depois largar nos stories o link do meu YouTube, se inscreve lá. Se inscreve, a partir da semana que vem as minhas lives passarão a ser por lá. Eu não vou mais fazer a live pelo Instagram, eu vou fazer pelo YouTube. Por quê? Porque algumas coisas que eu falo aqui acabam sendo... acaba que no Instagram eu não tenho tanta liberdade. A verdade é essa. No Instagram eu não posso falar tão livremente quanto eu gostaria. Eu tenho que estar cuidando do que falo, sabe? No YouTube eu tenho um pouco mais de liberdade e eu vou fazer por lá. Então, primeiro anúncio é esse. A partir da semana que vem, as minhas lives serão semanalmente pelo YouTube. Mesmo dia, mesmo horário, tudo igual, só que pela outra plataforma. E o segundo anúncio
Deus sempre dará consolo e conforto na proporção do seu sofrimento. Então, Deus é bom demais, né, cara? Saber que sempre há uma medida de graça de acordo com a situação que a gente está passando, saber que o consolo divino ele é na proporção do nosso sofrimento, nos faz viver a vida com outros olhos, sabe? Nos faz olhar para Deus e para os problemas com outra perspectiva. Muda totalmente isso, muda totalmente. Segundo anúncio, semana que vem já, na quinta-feira que vem, sem ser agora, depois de amanhã, na outra, dia 8, às 20 horas, dia 8 de dezembro, às 8 da noite, eu farei o treinamento Conselheiro Capaz. Eu gostaria muito que tu estivesse lá. Eu vou deixar o link, tem o link na bio já, tu pode clicar lá e entrar no grupo. E eu vou deixar nos stories também o link. Clica ali, entra. Por quê? Porque daí tu vai entrar pro grupo do WhatsApp e lá eu vou largar mais informações. Nós teremos mais informações lá. E lá vai ter o material disponível, o esboço da aula. Esse material em PDF eu vou largar, vou disponibilizar lá para quem quiser. Depois tu pode usar isso na tua igreja local, para grupos pequenos. Se tu tem grupos de estudo, tu pode usar isso à vontade. Eu quero mais é que tu use. Só que para isso tem que estar no grupo, ok? Tem que estar lá. Então, eu vou deixar... tem na minha bio o link, clica lá. Ou nos stories. Olha os stories aí e clica no link, entra pro grupo e participa. Ok? Para quem estiver lá também, nós vamos disponibilizar a aula gravada. Mas não perde. O que é mais importante de tudo que eu tô te falando? Que tu não perca esse treinamento. Treinamento Conselheiro Capaz. Por quê? Porque eu vou falar sobre isso. Sobre nós termos... A gente falou hoje sobre depressão, né? Nós temos vivido um período em que isso tem crescido. E a quantidade de pessoas dispostas e aptas para ajudar não tem crescido na mesma proporção. Tem uma demanda muito grande de pessoas capacitadas a pastorear. E eu não me refiro unicamente a pastor, líder. Também, mas não só, porque isso é uma função da igreja toda. Então eu quero que tu participe disso. Clica no link na minha bio ou nos stories, entra no grupo, participa desse treinamento. Eu tenho certeza que fará bem para as pessoas à tua volta, fará bem para a igreja num todo, fará bem para ti. Isso fará muito bem para ti, tá? Mas para isso tu tem que estar lá no grupo. Entra lá, como eu disse, depois eu vou disponibilizar o material, tu pode usar, usa à vontade. Enfim, eram esses dois anúncios que eu tinha. Live a partir da semana que vem pelo YouTube, mesmo nas terças, meio-dia, mas pelo YouTube. E treinamento Conselheiro Capaz na quinta-feira, sem ser essa agora na outra, dia 8 de dezembro, às 20 horas. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês compartilhem essa live com mais gente depois e que façam bom uso do que foi dito aqui. Que Jesus abençoe cada um de vocês e console-os de acordo com o sofrimento de cada um, tá? Um abraço, uma boa semana, fiquem com Jesus. Até!